Isso aí. Espero que fique separada a gravação. Então, vamos lá, pessoal. Mais um assunto. Nosso segundo assunto da aula de hoje, isolamento absoluto em endodontia, né? Então, bom, vocês vão começar a clinicar agora na dentística, né? Então, vocês também vão isolar lá na dentística e vão isolar na endo. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, né? Os materiais são basicamente os mesmos, mas os dentes que vocês vão isolar são bem diferentes, né? Então, normalmente na endodontia a gente trabalha com dentes bem destruídos, né? E que oferecem-se, por um lado, por estarem destruídos, oferecem às vezes alguma dificuldade em estabilizar o grampo, né? Por outro lado, na grande maioria das vezes em endodontia, a gente vai isolar apenas um dente, apenas o dente que a gente vai tratar endodonticamente, certo? Então, por esse lado, é mais fácil você isolar um dente só. Na dentística, geralmente, a gente isola grupos de dentes, certo? Por que a gente tem que isolar? Gente, endodontia é obrigatório isolamento absoluto. Obrigatório isolamento absoluto. Por quê? Principalmente porque a gente tem que prevenir a contaminação do campo operatório. Lembra quando a gente viu as etapas operatórias, né? E lá na Endo 1 a gente fez todas aquelas aulas etapa por etapa, né? O que é o principal objetivo nosso na endodontia? É fazer o nosso cleaning and shaping lá, né? Ou em bom português, a gente tem que limpar, né? E modelar o canal, né? Então, se a gente quer deixar esse canal livre de contaminação, né? Ou quer remover toda a contaminação desse canal, a gente tem que prevenir que a gente contamine esse campo operatório, né? Então, o isolamento absoluto é um baita aliado para prevenir essa contaminação do campo operatório. Manter a cadeia séptica. Então, o principal objetivo do isolamento absoluto diz respeito a essa prevenção da contaminação, a essa manutenção da cadeia séptica. Para isso ser facilitado, a gente tem que manter esse campo operatório seco, limpo, passível de desinfecção, quer dizer, se ele já estiver contaminado, eu tenho que descontaminar, certo? Então, o isolamento absoluto é um grande aliado para isso, certo? E diminuir o risco de infecção cruzada, né? Por quê? Porque se eu estou trabalhando num campo mais limpo, um campo mais seco, um campo com menor risco de contaminação, eu também tenho menor risco de fazer infecção cruzada, tá? Seja para mim como profissional, seja para o meu pessoal auxiliar, seja para o próximo paciente que vai sentar naquela cadeira. Ainda mais nesses tempos aí que estamos vivendo. Além disso, o isolamento absoluto permite uma melhor visibilidade do nosso campo operatório. Por isso que eu falo para vocês que eu gosto da endo, meu. Você isolou, cara. Você está com o teu campo operatório, o local onde você vai trabalhar, que é o canal do dente, quer dizer, você vai estar trabalhando internamente ao dente, certo? Isolou, cara, tá tranquilo. Tranquilo, né? Contenção da língua, da bochecha e dos seus movimentos, né? Então, assim, tem paciente que é muito quietinho, muito tranquilo. Agora, tem paciente, cara, que não é por mal, mas ele não consegue ficar parado, né? Sabe paciente que é respirador bucal, ele fica todo o tempo assim, ó. Imagina se você não está com o dente isolado, né? Como é que você vai trabalhar num canal de um dente e o paciente... E tem paciente ansioso, né? Que você vira para pegar o aspirador, o paciente já vira junto. Criança, né? Gente, a gente faz muita endodontia de primeiro molar de criança com 8 anos, 9 anos, né? Tem muito caso de endo. E criança é criança, cara. Né? Você virou para pegar alguma coisa, a hora que você vai aqui, o paciente já está sentado na cadeira, junto com você ali na mesa, olhando tudo, né? Você sabe como é que é. Então, o isolamento absoluto permite que esses movimentos, né, não atrapalhem o teu tratamento, certo? E aquele paciente que é mais gordinho, ou o paciente que tem macroglossia, né? Sabe aquele paciente que você vai ver o dente e o dente está num lugar entre a bochecha e a língua, né? E daí você afasta a bochecha, a língua cobre o dente. Você afasta a língua, a bochecha cobre.
Você afasta os dois, daí você fica sem mão, porque você já usou as duas mãos, aí olha lá e dificulta. Quer dizer, a hora que você isola, né, você contém língua, contém bochecha, tá só o dente, o canal ali à tua disposição, certo? E ele pode movimentar, se o isolamentozinho tá legal, tá bem feitinho, ele pode movimentar o que ele quiser, que ele não vai tirar daquele isolamento, né? Ok? Então, tem que isolar para fazer endodontia. Quando você isola bem, aí tranquilo, como você está trabalhando direitinho, tranquilo, sem se preocupar com língua, com bochecha, com saliva, campo limpo, vendo bem, o que acontece? Você vai cansar menos, cara. Você vai cansar menos. Conheço muito profissional que fala assim, que endodontia cansa demais, porque é ruim, porque, meu Deus do céu, porque demora. Primeira coisa que eu pergunto, você isola todos os dentes? Não, isolar, para que perder tempo isolando? Por isso que você não gosta de endodontia, cara, porque te cansa. Porque você tem que ficar vendo várias coisas ao mesmo tempo que não diz respeito ao canal. Tem que ver língua, bochecha, saliva, sangue, né? Você vira para o lado e o paciente com a língua no dente. Não, não dá. Aí você estressa, você cansa, né? Então, um bom isolamento reduz a tua fadiga. Tá? E se você está trabalhando tranquilo, se você está se preocupando apenas com os passos da endodontia, certo? Isso vai melhorar a tua eficiência. Então, isolamento absoluto, sempre, gente. De boa, cara, de boa, hein? De boa. Isolamento absoluto é legal. Muito importante. Proteção do paciente, cara. A gente isola porque a gente quer proteger o paciente também. Primeiro, já imagino, a gente trabalha com coisas, né? Uma liminha, né? Cursorzinho de silicone, que às vezes sai da lima porque está frouxinho, certo? Meu, isso o paciente aspira um negócio desses. Broquinhas, né? Broquinhas fininhas, pequenininhas, certo? E se o paciente aspira, engole um negócio desse daí, cara? Então pensa aí, cara. Se você derrubar alguma coisa, estiver isolado, vai cair na borracha, cara. Né? Não vai cair na garganta do paciente. Proteção mecânica dos tecidos moles, né? Tá passando com a broca, escorregou. Cara, normalmente ela enrola na borracha do isolamento e não vai para a mucosa, ou fere muito pouco a mucosa, ou língua. Ou seja, é uma proteção contra trauma mecânico dos tecidos moles do paciente. E também proteção contra traumas químicos também, né? Às vezes você vai usar ali algumas coisas que são nocivas aos tecidos moles. Em polpas necróticas, se vocês lembrarem das nossas medicações intracanal, às vezes a gente usa tricresol formalina, a gente usa formocresol, a gente usa paramonoclorofenol canforado, que se você encostar em tecido mole, ele vai fazer uma lesão de tecido mole ali. Né? Então, às vezes, você está com algodãozinho, cai aquele pingo. Aquele pingo, você... Opa! Se tiver isolado, cai o pingo, você assim... Chega ali, caiu na borracha. Não caiu no tecido mole do paciente. Né? Está irrigando com hipoclorito, de repente foi aquele pingo, se estiver na garganta, o paciente já vai tossir, se for na língua, aquele gosto ruim e tal. Não, está na borracha, tranquilo. Né? E, geralmente, quando pingo, além da borracha, vai um pingo também na blusa do paciente. Aí ferrou, né? O paciente sabe que aquela blusa hipoclorita, por isso precisa do avental. Né? Então, voltamos ao nosso isolamento absoluto, proteção do paciente. Ó, só trouxe essa aqui para vocês, ó. Ó que legal aqui, ó. Falando em proteção, vejam aí, ó. Aqui é um relato de um caso clínico, tá? Um artigo que eu peguei na internet aí, deglutição acidental de uma lima ProTaper, né? Então o cara estava usando lá no motorzinho, beleza, mas não prendeu muito bem no push bottom do motor que ele estava usando, e aconteceu o que? Caiu uma lima ProTaper, ele estava sem isolamento e o paciente engoliu, né? Houve a deglutição da lima ProTaper, e daí tem que fazer o quê? Ficar alguns dias acompanhando essa lima ProTaper passar por todo o tubo digestivo do rapaz. Está aqui a lima, ó. Ó a lima aqui, ó. Já na fase final aqui, ó. Certo? Então, gente, são dias em que o paciente tem que ser acompanhado e são dias de
ansiedade e terror que você vai botar a cabeça no travesseiro e vai ficar com aquela lima na cabeça e vai ficar falando por que eu não isolei. Se eu tivesse isolado, essa lima tinha caído na borracha. Então, tem que isolar. É obrigatório isolar. Tá? Você imagina se o paciente aspira, cara. Aí, aspiração, aí ferrou muito mais. Tá? Agora, você imagina se uma liminha dessas, por algum motivo, prende em alguma mucosa intestinal e fica presa ali. Cara, isso vai exigir daí um procedimento médico muito maior para você poder resolver. E você ali, dormindo mal, porque não isolou. Certo? Então, isolamento absoluto. Se eu vou isolar, eu preciso de material para isolar. Tranquilo, eu preciso de um perfurador, alicate perfurador de Ainsworth, né? É o perfurador de borracha. Tranquilo, o material é simples, cara. O lençol, o dique de borracha, o arco de isolamento, plástico, já vamos falar sobre isso, um grampo para estabilizar o lençol e a pinça porta-grampo para poder levar, né? Então aí, ó, tem o perfurador. Pessoal, presta atenção então aí, ó. Estamos falando de isolamento para endodontia, tá? Pega o nosso perfurador aqui, vai furar a borracha. Já vou falar para vocês. Já deixa ou no furo maior ou nesse segundo aqui. Os outros, para endo, você não vai usar, mesmo que sejam dentes pequenos, tá, pessoal? Mesmo que seja um incisivo inferior. Usa esse furinho aqui, ou maior ou quase maior aí, certo? Facilita bastante. Então, beleza, tranquilo. Perfura a borracha, beleza. Lençol de borracha, qual usar? Escolha um bom lençol de borracha. Tem várias marcas, vários tamanhos. Ele pode vir em folhas cortadas aí, ou pode vir em rolo, certo? Tem cor de tudo que é jeito. Escolha as cores claras, elas facilitam a visibilidade, né? Então, a maioria das cores são claras, só os pretos, né? Que não é legal de usar, ó, em endodontia, tá? As cores claras facilitam um pouquinho. Particularmente, eu só uso esse lençol aqui, ó, da Madeitex, que tem uma tensão muito boa, porque tem alguns lençóis que eles são muito duros. Daí, para endodontia, é complicado. Lençóis muito duros, que não têm muita elasticidade. Por quê? Porque eles fazem uma pressão muito grande sobre o grampo. E a gente usa muito em dentes que estão destruídos. E a gente tem que vedar, às vezes. Vamos ver aqui no final da aula, a gente vai ter que vedar alguns casos com top-down, alguns casos com cianoacrilato. E você tem que ter um lençol que tenha um pouquinho mais de maleabilidade. Tá? Então, eu gosto muito do lençol de borracha da Madeitex, ok? E a diferença de preço, quase nada. Arco para isolamento. A gente pode usar arco aberto? Pode, se quer usar o arco aberto de Yang, pode usar, mas não pode ser o metálico. Tem que ser o de plástico. Eu aconselho e preconizo usar esse aqui, ó. Arco de Ostby, que é um arco fechado, é de plástico, certo? Pode ser dobrável? Pode ser dobrável, só que aqui, ó, ele vai esticar bastante. Aqui sim, você vai precisar de uma borracha bem boa, certo? Porque ele exige mais a borracha e exige mais do grampo também. Eu, sinceramente, prefiro esse daqui, tá? O dobrável, ele facilita quando você vai radiografar, mas, meu amigo, depois que você aprende a radiografar, você fará muito bem com esse aqui que não é dobrável também, ok? Tranquilo. Por que não pode ser o metálico? Justamente porque quando você vai radiografar com ele, esse metal ele aparece no raio-x, o plástico não aparece. Então imagina, você sofreu, o paciente tem ânsia, você sofreu feito um cão, né? Para pegar a tua odontometria aqui, e quando você vai revelar, esse arco aqui está tampando justamente o ápice do dente e o pontinha da sua lima. Aí você vai dizer, putz, por que eu usei esse arco metálico? Então, deixa o arco metálico lá para a dentística, tá? Use sempre arco de plástico. A posição do arco. Então, tá vendo aqui, ó? Essa partezinha aqui, ó, que é mais reta,
você usa a parte de cima. E essa partezinha aqui, ó, que é mais triangular, você usa em direção ao aumento ali do paciente. Tá? Vamos lá. Então, aqui eu tenho a parte que é mais retinha. Tá? E aqui eu tenho essa partezinha que é mais pontudinha. Então, essa aqui vem para o queixo, essa aqui vem para o nariz. E vejam aqui, ó, que a parte côncava está voltada para o paciente, certo? Então, tem que acompanhar a face do paciente, ok? Tem que acompanhar a face do paciente, beleza? E quando você isola, ó, o arco está aparecendo para você. Então, a borracha está por baixo do arco. A borracha está na parte côncava também, em contato com a face do paciente. Então, você pensar bem aqui, o arco não fica em contato direto com a face do paciente. Tranquilo? Então, essa é a posição correta do arco. Além disso, muitas vezes, ó, a gente utiliza essas pontinhas para nos ajudar, certo? Então, veja aqui, ó, isolei o dente lá, ó, tá isolado aquele dente, na verdade vai ser feito ainda desse, ó, só que tá isolando o grupo inteiro, porque eu não tenho como prender um grampo aqui. Eu isolo tudo, vedo aqui, ó, posso vedar com top down aqui, ó, certo? É uma situação especial aqui, ó, tá? E daí o que eu faço? Muitas vezes eu quero mexer ainda com alta rotação aqui, né? Vai escorrer a água aqui pela borracha. Então, o que eu faço? Não tenho um bom aspirador, um bom sugador, eu prendo essa borracha, ó, nesses ganchos e faço um arcabouço aqui, ó. Daí coloco uma gaze e trabalho um tempinho aqui até encharcar a gaze sem ficar escorrendo e pingando tudo no pescoço do paciente. Tá? São coisinhas aí que a gente faz que facilitam a nossa vida. Ok? Grampos. O grampo ele serve para manter o lençol na posição que a gente colocar ele, certo? Quem vai isolar é o lençol, mas o grampo estabiliza esse lençol. Então, se eu tenho que estabilizar o lençol com o grampo, eu vou escolher meu grampo aquele que melhor der estabilidade naquele caso específico. Então, eu tenho tipos diferentes de grampo para buscar essa estabilidade. Então, tem uma classificação que diz que o grampo pode ser ativo quando ele tiver essa inclinação, certo? Porque daí ela vai entrar mais em direção apical naquela raiz, ou ele pode ser passivo, onde ele vai apenas encostar no dente aqui, ó, abaixo da linha do equador do dente, certo? Então, com isso, ele não solta. Então, geralmente, para dentes que não estão muito destruídos, eu posso usar um grampo passivo. Para dentes mais destruídos, eu tenho que usar um grampo que tenha essa inclinação, que seja ativo, certo? Tem o grampos que tem essa aleta, certo? Tem o grampos que não apresentam essa aleta. Isso faz diferença quando você vai levar esse grampo no dente. Esses que têm essa aletazinha permitem que você leve tudo junto, tá? Arco, borracha, você coloca primeiro o grampo no buraquinho do lençol da borracha e leva tudo junto no dente, certo? Mas daí tem que ter essa asinha para a borracha ficar presa. Esse aqui não permite que eu leve tudo junto. Eu tenho que colocar o grampo primeiro e depois colocar a borracha, ou ao contrário, colocar a borracha lá primeiro com arco e depois colocar o grampo. Quais são os grampos que a gente mais utiliza? Na endo, tá, pessoal? Estamos falando de endodontia. Para dente anterior, eu praticamente mato todos os casos de dente anterior com esses 3 grampos, 210, 211 e 212. Os premolares, eu uso bastante esses grampos, 206, 7, 8 e 9, e muitas vezes em premolares que são destruídos, eu uso os grampos anteriores para premolares destruídos. Ok? Então, mas eu posso usar um grampo para dente anterior e premolar? Claro que pode, lógico que pode. O que você quer quando você vai usar o grampo? Que ele fique preso no dente para estabilizar a borracha. Prendeu? Tudo bem, não tem problema nenhum. E 99,9% dos molares eu mato também com esses 4 grampos aí, o 14 e o 14A. A diferença entre eles é que o 14A é mais agressivo, com as pontas mais ativas, mais para apical, certo? E a diferença entre o 26 e o 29 é que o 29 é um pouquinho mais estreito do que o 26. Já vamos ver a figura de todos eles.
Então, aqui eu tenho o grampo 26, certo? E aqui eu tenho o grampo 29. Então, essa área aqui, ó, essa distância daqui até aqui é menor aqui do que aqui, certo? Então, grande parte dos molares eu uso 26, certo? Aqui o 14A e aqui o 14, veja, essa inclinação em direção apical aqui, ó, tá? É maior no 14A do que no 14. Tá? Então, molares grandes e muito expulsivos, eu acabo tendo que usar o 14A, ok? Os grampos de pré, ó, o 206, aqui eu coloquei dois 206 para ver como existe diferença entre as marcas também, tá? Existe muita diferença entre as marcas, ó. Veja, é o mesmo número de grampo, mas vejam que aqui ele tem uma certa formato de arco aqui, que é um pouquinho diferente desse formato de arco aqui, ó, mesmo sendo 206. Tá? Então, não existe assim, um padrão muito grande. O 209 é um pouquinho menor, né? Um pouquinho mais curta essa área aqui, quando você compara ao 206. Tá? E o 208 vai ter uma área ainda maior. Por incrível que pareça, o 209 é um pouquinho menor a área, o 208 é maior, e o 206 volta a ser um pouco menor. E existem grampos, aqui eu achei esse aqui como exemplo, mas existem todos esses grampos, também existem assim, ó, serrilhadinhos aqui, ó. Tá vendo essas serrinhas aqui, ó? Para que é? Para dentes que não tem, ele aumenta a estabilidade, tá? Essas serrinhas aqui aumenta as estabilidades, essas garrinhas aumentam a estabilidade. Normalmente dentes que já tem preparo de prótese, que você precisa pegar lá onde ele não foi preparado ainda, abaixo da linha da gengiva, é bom usar esses grampos serrilhados. Aqui os de anterior, ó, 211, a maior parte eu mato com esse 211, é o que a gente mais usa, mas também tem o 212, certo? Que é um pouquinho diferente, as aletas aqui são um pouquinho menores, esse aqui tem ativo, tem passivo, tá? Com alturas diferentes dessas aletas. E o 210, às vezes a gente usa com essa aletazinha mais larga e essa bem estreitinha. Essa aqui para palatina, tá? A gente usa geralmente incisivo inferior, incisivo superior. Isso aqui. Palatina e aqui a vestibular, acompanhando um pouquinho mais a vestibular. Mas na grande maioria das vezes a gente mata tudo com o 211. Tá? Daqui a pouco vai cair o zoom e já manda o link para a gente ir para a parte final da aula. E a pinça porta-grampo pode ser a pinça de Palmer ou a pinça de Brewer, que tem essa voltinha aqui, certo? E que aumenta a força, né, o torque que você pode fazer